Milionário vê seu filho negro sendo humilhado na escola por professores racistas. Quando ele revela quem ele é, deixa todos apavorados. João sempre teve um orgulho silencioso sobre seu papel como dono de uma das escolas mais prestigiadas da cidade. Ele acreditava que sua verdadeira missão não era ostentar o poder, mas fazer daquele ambiente um local onde o aprendizado e o respeito fossem cultivados. As paredes da escola eram testemunhas silenciosas de seu esforço, mas João preferia caminhar entre elas como uma presença discreta, quase invisível. Certa tarde, ao retornar de um dia cheio de reuniões, João encontrou seu filho Lucas sentado sozinho no quarto, com os olhos marejados. A expressão de Lucas era uma mistura de dor e vergonha, algo que João nunca esperaria ver em seu filho tão alegre e cheio de vida. Após um momento de hesitação, ele sentou-se ao lado de Lucas e tocou seu ombro com carinho. Lucas evitou o olhar do pai por alguns segundos. Com um suspiro pesado, decidiu contar o que aconteceu. Ele descreveu, em uma voz frágil, como dois professores, em frente à turma toda, o fizeram sentir que ele era alguém que não pertencia àquele lugar. Comentários maliciosos sobre ele estar tirando a vaga de alguém que realmente fosse adequado ecoaram como um peso insuportável em sua mente. Palavras como aquelas, carregadas de preconceito, atingiram seu coração como flechas, fazendo-se sentir um estranho em sua própria escola. João ouviu cada palavra com um misto de incredulidade e revolta. Aqueles que ele contratou para ensinar e guiar, para proteger e inspirar, haviam traído esse propósito de forma desprezível. O silêncio de João parecia absorver toda a dor do filho, mas por dentro uma tempestade se formava. Ele sabia que não podia permitir que essa situação passasse em branco, mas também sabia que a solução exigia algo mais do que apenas punição. Sentindo a profundidade da dor de Lucas, João se levantou com determinação. Ele olhou para o filho e, com uma voz firme e carregada de promessa, disse: "Isso não vai ficar assim. Confie em mim." João passou a noite em claro. Cada vez que fechava os olhos, as palavras ditas ao filho ecoavam em sua mente como facas cravadas no coração. Ele se lembrava de Lucas, ainda um bebê em seus braços, com um sorriso inocente e a pele tão cheia de vida, crescendo sob o olhar protetor de um pai que faria tudo por ele. João sempre soube que, como pai de um menino negro em um país cheio de preconceitos ocultos, ele teria que ensinar ao filho não só a enfrentar o mundo, mas a resistir, a ser forte e a manter sua dignidade intacta. O dia amanhecia e a claridade filtrava pelas frestas da janela, trazendo uma luz suave e quase irônica, considerando a tempestade interna que João sentia. Ele se sentou na varanda, olhando a cidade acordar enquanto buscava forças para enfrentar o que viria. Cada lembrança da infância de Lucas era como um capítulo de amor e cuidado que ele se esforçava para preservar. E agora, seu filho, seu menino doce e inteligente, havia sido alvo de algo que João jamais toleraria. O desprezo disfarçado de opinião daqueles que deveriam ser os guias e exemplos dentro da escola. Ele se lembrava de como Lucas sempre se destacava nas aulas, de como sua curiosidade e sede por conhecimento enchiam os olhos dos professores de orgulho. Mas naquela tarde, a história tinha mudado de maneira brutal. Em vez de admiração, Lucas enfrentou o veneno do preconceito, vindo de pessoas que João acreditava serem de confiança. E a decepção de João não poderia ser maior. João decidiu que enfrentaria aquilo de forma decisiva e direta. Mas ele não queria agir no calor da emoção. Precisava de algo que fosse mais profundo, mais impactante. Ele queria ensinar uma lição que ecoasse para sempre naquela escola, na cidade e até mesmo no coração dos professores que cometeram aquele ato desprezível. De imediato ele planejou convocar uma reunião, mas sabia que não poderia ser qualquer reunião. Ele queria que todos estivessem lá, que sentissem o peso do que seu filho sofreu. Ao amanhecer, depois de refletir profundamente, João pegou o telefone e ligou para a diretora da escola. Gostaria de reunir todos os professores, a equipe administrativa e, se possível, os pais dos alunos para uma reunião importante no auditório. É uma questão de extrema seriedade. Do outro lado da linha, a diretora se surpreendeu com o tom grave e firme de João, mas sabia que ele tinha motivos para solicitar algo de tamanha urgência. Ao desligar o telefone, João sentiu um aperto no peito. Sabia que aquele seria um dia determinante, um dia que mudaria a história não apenas para Lucas, mas para todos ali.
Ele se preparou, vestiu-se com sobriedade e dirigiu-se à escola. Sua presença discreta, como sempre, mas com um fogo dentro de si que iluminava seu olhar. Quando chegou, o auditório já estava sendo organizado, e as pessoas começaram a se reunir, algumas olhando-o com curiosidade e outros com estranhamento, sem saber o motivo daquela convocação tão inesperada. No caminho até o auditório, João encontrou Lucas. O menino estava quieto, com o olhar perdido, como se carregasse nos ombros o peso de algo que uma criança jamais deveria suportar. João parou e tocou o ombro do filho, transmitindo-lhe todo o amor e confiança que ele tinha guardado em seu coração. Hoje é o dia em que o mundo vai entender o seu valor, meu filho. E ninguém mais vai te fazer sentir menor por ser quem você é, disse, com a voz carregada de emoção e uma força que Lucas sentiu de imediato. Ele sorriu, ainda que de maneira tímida, mas havia algo novo em seu olhar, uma faísca de esperança. Ao entrarem no auditório, o murmúrio de vozes parou. Todos os olhares se voltaram para João, que estava posicionado no centro do palco, ao lado de Lucas, com uma postura que exalava determinação. Ele fitou cada rosto, cada expressão curiosa, alheia ao que estava prestes a acontecer. A diretora, em pé ao lado dele, se aproximou e anunciou a razão do encontro. Hoje estamos aqui para tratar de uma questão de extrema seriedade e importância. Nosso fundador e presidente João está aqui para fazer uma declaração. O silêncio que se seguiu foi pesado, e a tensão podia ser sentida no ar. João deu um passo à frente e respirou fundo, sentindo cada palavra se formar em sua mente como um martelo forjando ferro em brasa. Hoje estou aqui, não como um empresário ou dono desta escola, mas como pai. Como pai de um aluno que, como qualquer outra criança, veio aqui em busca de aprendizado e respeito, mas foi tratado com desdém e humilhação por aqueles que deveriam protegê-lo. Um murmúrio inquieto começou a percorrer o auditório. As palavras de João eram carregadas de emoção e força. Cada sílaba parecia carregar o peso de um coração que havia se partido pela dor do filho. Ele olhou para Lucas, que estava ao seu lado, e continuou. Este é meu filho, Lucas. Ele enfrentou uma situação que jamais deveria ter passado. Em vez de ser acolhido, foi julgado pela cor da pele e pelo lugar de onde vem. Foi tratado como um intruso por aqueles que deveriam ensiná-lo, guiá-lo e inspirá-lo a ser uma pessoa melhor. Nesse momento, a diretora se moveu, visivelmente desconfortável. Os professores e alguns pais pareciam surpresos, enquanto os professores que haviam feito os comentários racistas se mantinham de cabeças baixas, evitando o olhar de João. A presença de Lucas ali ao lado do pai parecia amplificar a tensão no ar. João olhou diretamente para os professores envolvidos, e embora suas palavras fossem firmes, havia uma dor evidente em seu tom que ecoava em cada coração presente. Ele prosseguiu, sua voz se tornando mais forte. Nós, enquanto sociedade, falhamos cada vez que permitimos que o preconceito e a discriminação se instalem dentro de um ambiente de aprendizado, que deveria ser o refúgio da inocência e da aceitação. Cada criança que entra por estas portas deveria se sentir valorizada e respeitada, independente de sua cor, crença ou classe social. A emoção se intensificava. Cada palavra de João parecia perfurar a alma dos presentes. Muitos estavam visivelmente comovidos, alguns com lágrimas silenciosas e outros com olhares arrependidos. Ao terminar aquelas palavras, João parou e observou o impacto que sua fala causava no auditório. As expressões ao redor variavam entre surpresa, culpa e empatia. Ele pôde ver rostos que se perguntavam como a escola, um lugar que ele construiu com tanto carinho e dedicação, havia permitido que algo tão perverso ocorresse. Mas aquele ainda era apenas o início do que ele queria dizer, pois ele tinha um propósito maior, uma lição que queria deixar marcada para sempre naqueles corações. João respirou fundo e continuou com a voz mais calma, mas carregada de uma firmeza que ninguém ali ousaria interromper. Para muitos de vocês, Lucas é apenas mais um aluno, uma criança curiosa e cheia de vontade de aprender. Mas para mim, ele é meu mundo. Ver meu filho chegar em casa, com os ombros curvados e os olhos cheios de tristeza, partiu meu coração de um jeito que poucos podem imaginar. Não é apenas a dor de pai. É a dor de ver que ainda há feridas na sociedade que parecem nunca cicatrizar. Ele fez uma pausa e olhou para o filho que estava sentado ao seu lado no palco. Lucas ainda mantinha os olhos fixos no chão,
Mas a presença do pai, sua força e suas palavras, pouco a pouco despertavam nele um sentimento novo de orgulho e segurança. João então colocou a mão no ombro do filho, como um símbolo de apoio, e virou-se novamente para o público. Lucas não escolheu a cor de sua pele, assim como ninguém aqui escolhe os dons ou as dificuldades com que nasceu. Mas uma coisa é certa, ele escolheu estar nesta escola, acreditando que aqui encontraria apoio e respeito. Ele escolheu acreditar em um lugar que eu mesmo ajudei a construir. E, apesar de tudo, ele escolheu me contar o que aconteceu, ao invés de guardar a dor só para si. Isso é coragem. Essa coragem que ele demonstrou e que muitos aqui precisariam ter, é o que me inspira a lutar por ele e por todos que já sofreram em silêncio. À medida que João falava, o ambiente se tornava cada vez mais intenso. Ele então fixou o olhar nos 2 professores que haviam humilhado Lucas. A tensão no ar era palpável. Os professores, visivelmente desconfortáveis, olhavam ao redor, buscando uma saída para o olhar firme de João, mas sabiam que não podiam se esconder. Não naquele momento. Hoje estou aqui para mostrar a todos o que significa respeito, o que significa humanidade, e isso começa com responsabilidade. Todos nós, especialmente aqueles que estão no poder de educar, têm uma responsabilidade sagrada. Formar o caráter, incentivar o potencial e proteger a dignidade de cada aluno. Não somos apenas transmissores de conhecimento, somos modelos. E quando erramos, quando falhamos, o impacto vai muito além de nossas palavras. A diretora, sentada próxima a ele, sentia a intensidade daquelas palavras e sabia que o que acontecera não era apenas um erro isolado, mas uma chamada de atenção para uma cultura que precisava mudar. João, com seu tom calmo e incisivo, continuou a expressar a responsabilidade de cada educador presente, fazendo questão de lembrar a todos de como suas ações, por menores que pareçam, moldam a vida de crianças e adolescentes. Eu fundei essa escola acreditando que educação é o alicerce para um mundo melhor. Não queria que ela fosse apenas um lugar de notas, provas e certificados, mas um espaço de transformação, de igualdade. E como fundador desta instituição, preciso garantir que esta seja uma escola onde todos, sem exceção, sintam-se seguros e valorizados. Os professores que haviam humilhado Lucas pareciam cada vez mais desconfortáveis, mas João não parou por aí. Ele precisava que aquele momento fosse uma verdadeira lição, não apenas para os que estavam envolvidos diretamente no episódio, mas para todos que estavam assistindo. Ele se voltou para a plateia e, com o coração aberto, prosseguiu. Alguns de vocês talvez nunca tenham passado por isso. Talvez não entendam o que é sentir-se excluído, inferiorizado, rejeitado por algo que você não pode mudar. Mas deixem-me dizer, a dor de uma palavra maldita, de um gesto carregado de preconceito, de uma expressão de desprezo, essa dor permanece. Ela marca, ela fere a alma de uma forma que nenhum remédio consegue curar completamente. Ele então começou a falar de sua própria experiência, de quando ele mesmo, ainda jovem, enfrentou olhares preconceituosos, portas fechadas, desafios que o tempo e seu esforço precisaram vencer. João era um homem que viera de uma realidade humilde, que conquistou tudo à custa de muito trabalho, determinação e resiliência. E naquele momento ele sentia que seu papel ia muito além de ser um empresário bem-sucedido. Ele era também um exemplo vivo de superação e de como o respeito e a empatia podem mudar o destino de uma pessoa. Eu já estive no lugar de Lucas. Já fui o garoto que olhavam com desdém. Sei exatamente o que ele sentiu e o que esses professores fizeram. Por isso hoje estou aqui, não só como pai, mas como alguém que entende essa dor e quer impedir que ela se repita. Eu sei o quanto machuca, e não posso, como pai e como fundador dessa escola, permitir que isso continue. O silêncio era profundo. Muitos ali sentiam o peso das palavras de João, enquanto outros ainda digeriam a verdade crua que ele expunha. Era como se uma ferida aberta tivesse sido exposta para que todos vissem, e não havia como ignorar a seriedade da situação. Alguns pais na plateia estavam visivelmente emocionados, outros refletiam sobre suas próprias atitudes e os valores que passavam para seus filhos. João então decidiu dar mais um passo. Hoje, não estou aqui apenas para exigir que os responsáveis assumam o erro e enfrentem as consequências. Estou aqui para garantir que todos nós saímos desta sala como pessoas melhores, como pais, professores e, acima de tudo, como seres humanos. Precisamos ser melhores para que nossos filhos não carreguem essas cicatrizes. E isso começa aqui,
com cada um de nós, com nossas ações e palavras. Nesse momento, Lucas, que até então mantinha o olhar baixo, ergueu os olhos e olhou para o pai. João sorriu para ele, com um brilho nos olhos que dizia: "Eu estou aqui. Estou com você, agora e sempre." A força que ele transmitia ao filho era a mesma que o movia todos os dias. E naquela troca silenciosa de olhares, Lucas entendeu que ele não estava sozinho. A escola inteira parecia envolta em uma atmosfera de respeito e reflexão. Era como se cada um ali presente fosse tocado pela força daquela verdade tão simples, mas tão poderosa. A dignidade e o valor de cada ser humano são inegociáveis. O discurso de João não apenas defendia Lucas, mas também educava, transformava e inspirava todos ali a enxergar o próximo de uma maneira mais humana e acolhedora. E então, João encerrou sua fala com um propósito que daria um novo rumo à história daquela escola. Mas isso ainda estava por vir. João sentiu um alívio misturado com tristeza ao terminar sua fala. Ele sabia que havia tocado a todos, mas também sabia que aquelas palavras eram apenas o início de uma transformação que ele esperava ver. Porém, um silêncio incômodo tomou conta do ambiente. Ninguém sabia o que dizer. A diretora, tentando esconder o próprio constrangimento, agradeceu a João por suas palavras e perguntou se mais alguém gostaria de se pronunciar. Foi então que uma das professoras mais antigas, Dona Teresa, uma senhora que trabalhava na escola há mais de 20 anos, levantou a mão. Ela parecia emocionada e ao mesmo tempo envergonhada, mas sentia que precisava falar. Com a voz um pouco hesitante, ela começou: "Senhor João, suas palavras foram um soco de realidade para todos nós. Trabalhei nesta escola por muitos anos. Vi várias gerações de alunos passando por aqui. Sempre acreditei que o ensino era uma forma de iluminar o caminho das pessoas, de fazer a diferença. Mas olhando agora para tudo o que aconteceu, percebo que fechei os olhos para situações que não deveriam ter sido ignoradas." Ela fez uma pausa, os olhos marejados, e continuou: "Fico envergonhada de pensar que talvez tenha me omitido em momentos em que deveria ter defendido alunos que, como Lucas, enfrentavam algum tipo de preconceito. Por isso, hoje, eu quero pedir desculpas. Desculpas a você, João, por ter falhado com seu filho, e principalmente desculpas a você, Lucas. Eu sinto muito." Ao ouvir essas palavras, Lucas sentiu um nó na garganta. Ver uma professora que ele sempre respeitou admitir suas falhas fez com que ele percebesse a profundidade daquele momento. A coragem de Dona Teresa em reconhecer sua omissão serviu de inspiração para que outros professores, antes em silêncio, também refletissem sobre suas atitudes. João observava tudo com atenção, percebendo que, apesar da dor, talvez houvesse uma oportunidade real de mudança ali. Nesse momento, o professor Daniel, um dos responsáveis pela humilhação de Lucas, se levantou. Ele estava visivelmente nervoso, as mãos trêmulas e a voz baixa, quase inaudível. Eu preciso dizer algo. Sei que o que fiz foi errado, mas na hora eu não percebi o quanto aquilo poderia machucar. Tenho vergonha do que fiz e não há desculpas que possam justificar minha atitude. Eu sei que falhei como professor e como ser humano." A sinceridade no tom de Daniel surpreendeu a todos. João, mantendo-se firme, esperava por mais, pois sabia que as palavras precisavam ser acompanhadas de ações. Daniel continuou: "Eu sempre ensinei meus alunos a respeitarem uns aos outros, mas ironicamente, fui incapaz de seguir meus próprios conselhos. Ao machucar Lucas, percebo que estava desonrando a missão que escolhi para minha vida. Quero pedir desculpas a ele, à família e a todos que acreditaram em mim como educador." Lucas, ainda chocado com a humildade de Daniel, observava tudo em silêncio. Aquela era uma cena difícil de imaginar, mas uma fagulha de compreensão começava a surgir em seu coração. Enquanto isso, João olhava ao redor, tentando captar cada emoção, cada expressão de remorso e responsabilidade. Ele sabia que era um momento raro, em que máscaras caíam e a verdade finalmente vinha à tona. A diretora da escola, que até então estava paralisada, decidiu intervir. "João, depois de ouvir seu relato e o impacto que esse episódio teve em sua família, eu me sinto profundamente envergonhada. Essa escola foi criada com valores que não foram honrados aqui, e isso me dói, como educadora e como pessoa. Aceito minha responsabilidade pelo que aconteceu. Eu deveria ter sido mais vigilante, mais cuidadosa. Quero que saiba que farei de tudo para corrigir isso e garantir que sua visão de uma escola inclusiva, acolhedora e respeitosa seja finalmente uma realidade."
Então, olhando diretamente para João e Lucas, ela continuou: sei que um pedido de desculpas não é suficiente, mas estou comprometida em implementar mudanças. Todos os professores passarão por treinamentos obrigatórios sobre diversidade, respeito e empatia, e revisaremos nosso código de ética para garantir que qualquer forma de preconceito seja tratada com a seriedade necessária. Essa situação não será apenas mais um incidente esquecido. Ela será um divisor de águas para a nossa escola. João observava aquelas reações, e apesar de todo o sofrimento pelo qual seu filho passara, sentiu uma ponta de esperança. As palavras da diretora, dos professores e o remorso sincero de Daniel davam a entender que a escola estava pronta para mudar. Mas para João isso ainda não era o suficiente. Ele respirou fundo e disse: eu agradeço a cada um de vocês por suas palavras e promessas, mas como vocês sabem, palavras podem facilmente se perder. O que eu realmente quero ver são ações. Quero ver essa escola se tornar um exemplo de respeito e igualdade, uma instituição que ensine valores para a vida. Eu estarei acompanhando de perto cada passo dessa transformação. Lucas, observando o pai, sentia-se orgulhoso e ao mesmo tempo emocionado. Nunca tinha imaginado que uma situação tão dolorosa pudesse se transformar em uma lição para tantos. Ele olhou ao redor e viu outros alunos, alguns de diferentes etnias e classes sociais, que também assistiam à reunião. Havia algo de poderoso naquilo tudo, algo que transcendia sua própria história e se conectava com cada aluno que já havia se sentido menosprezado, ignorado ou excluído. João então encerrou sua fala com um anúncio que pegou a todos de surpresa. A partir de hoje, estarei mais presente nesta escola. Quero conhecer cada um de vocês, saber suas histórias, suas lutas e o que mais podemos fazer para tornar esse lugar verdadeiramente acolhedor para todos. Vou acompanhar de perto a implementação de cada mudança prometida. E mais, quero que minha presença seja um lembrete constante de que todos aqui têm um compromisso com a humanidade, com o respeito e com o futuro. O auditório, que antes estava carregado de tensão, agora sentia uma onda de renovação, como se cada um ali tivesse sido desafiado a olhar para dentro de si mesmo e questionar suas próprias atitudes e preconceitos. A decisão de João em se envolver mais diretamente com a escola simbolizava um compromisso não só com Lucas, mas com cada aluno que passaria por aquelas salas de aula, buscando conhecimento e dignidade. Lucas se aproximou do pai e, em um gesto que falava mais do que 1000 palavras, abraçou-o com força, deixando que a gratidão e o alívio se manifestassem em seu gesto. João retribuiu o abraço com o mesmo carinho, sentindo que havia dado ao filho algo além de proteção. Ele havia lhe dado uma voz e uma defesa que ecoariam por toda a sua vida. Por fim, João se virou para a diretora e disse: vamos transformar este lugar. Vamos ensinar a todos o que significa respeito e amor ao próximo. Que esta escola seja, de fato, um refúgio para todos aqueles que desejam aprender e crescer, sem medo, sem dor e sem discriminação. E com essas palavras, João encerrou aquele encontro, deixando o compromisso de que aquela escola, a partir daquele dia, passaria por uma mudança profunda, um renascimento. Dias depois da reunião, o clima na escola estava diferente. Era impossível ignorar o impacto do que João havia dito e da coragem que ele demonstrou ao expor a situação de Lucas. Cada canto do colégio parecia respirar uma atmosfera de reflexão e mudança. Os alunos conversavam entre si sobre o que ouviram, enquanto os professores demonstravam uma nova postura, mais atentos, buscando observar e compreender a realidade de cada estudante. Era como se a escola tivesse recebido um novo propósito. Lucas, no entanto, ainda carregava o peso da experiência. Embora as palavras de seu pai tivessem proporcionado uma sensação de justiça, o jovem ainda enfrentava olhares curiosos, como se todos tentassem entender quem ele era, qual era sua história e como havia suportado o que passou. Ele se sentia uma figura central naquele ambiente, uma posição desconfortável para alguém que só queria ser tratado com igualdade. Um dia, enquanto caminhava sozinho pelos corredores, Lucas viu ao longe o professor Daniel, o mesmo que o humilhara dias antes, sentado em um banco próximo à biblioteca, de cabeça baixa, com uma expressão de tristeza. Por um momento, Lucas sentiu um misto de emoções, raiva, dor, mas também uma ponta de curiosidade. O que faria alguém com tamanha responsabilidade agir de maneira tão cruel? Ele não tinha certeza se queria ou sequer se deveria entender Daniel. Mas algo dentro dele o impulsionou a se aproximar.
Ao perceber a presença de Lucas, Daniel ergueu os olhos, visivelmente envergonhado. O professor parecia não saber o que dizer. As palavras que o humilharam pareciam agora sufocar Daniel como um peso em sua própria consciência. Ele se levantou, pronto para ir embora, mas Lucas, com uma voz surpreendentemente firme, o chamou. Professor, posso falar com o senhor um minuto? Daniel parou, hesitante, mas assentiu. Ele se sentou de novo, enquanto Lucas puxava um banco ao lado, tentando encontrar as palavras certas. Havia tantas coisas que ele queria dizer, mas nenhum começo parecia suficiente. Então ele simplesmente decidiu começar com a verdade. Sabe, professor, eu nunca imaginei que passaria por algo assim aqui. Minha vida sempre foi uma mistura de orgulho pela trajetória do meu pai e de querer viver minha própria história, longe do que ele construiu. Nunca me incomodou ser apenas Lucas, um aluno comum. Mas depois do que aconteceu, sinto que todos agora olham para mim de um jeito diferente. Como se eu fosse o filho do dono, alguém que está aqui por causa de um título e não por quem eu sou. Daniel ouviu aquelas palavras em silêncio, sentindo a profundidade da dor de Lucas. Ele respirou fundo e respondeu, a voz embargada. Eu sei que o que eu fiz foi imperdoável, Lucas. Eu cometi um erro terrível. Agi com preconceito e fui injusto com você. Quero que saiba que estou sinceramente arrependido, mas entendo que o arrependimento nem sempre é suficiente. Às vezes olho para minha própria vida e percebo que também enfrento fantasmas que me cegam para o sofrimento dos outros. Não estou tentando me justificar, mas talvez eu precise aprender tanto quanto qualquer aluno desta escola. Lucas o observava em silêncio, refletindo sobre aquelas palavras. Daniel parecia sincero, e pela primeira vez, o jovem percebeu que o professor também carregava fardos e inseguranças. Mas isso não apagava o que havia ocorrido, e Lucas sabia que não podia ignorar o impacto daquelas atitudes. Professor, a diferença entre o senhor e eu é que eu nunca precisei machucar ninguém para lidar com meus problemas. Eu só queria estudar em paz, viver minha vida como qualquer outra pessoa. O que o senhor fez não é algo que se apaga com um simples pedido de desculpas. Mas eu aceito que o senhor está tentando mudar. Espero que isso signifique que ninguém mais tenha que passar pelo que eu passei. As palavras de Lucas foram firmes, carregadas de uma maturidade que Daniel talvez nunca esperasse encontrar em um jovem. O professor assentiu, visivelmente tocado e envergonhado. Pela primeira vez, ele se via no espelho das consequências de seus atos, e a reflexão o devastava. O professor sabia que não poderia mudar o passado, mas aquela conversa acendeu nele uma necessidade de buscar redenção. Após esse encontro, Daniel se dedicou com afinco às mudanças propostas na escola. Ele liderou os treinamentos de empatia e respeito, colocou-se à disposição para ouvir os alunos e mostrou que estava realmente comprometido em melhorar o ambiente escolar. Ele sabia que, por mais que se redimisse, seu erro com Lucas jamais seria completamente apagado. Mas ao menos ele tentaria garantir que cada novo dia trouxesse uma chance de fazer melhor. Lucas observava, ainda em silêncio, a transformação ao seu redor. Aos poucos, ele viu que a escola realmente estava se tornando um lugar onde os alunos eram tratados com mais respeito, independentemente de suas origens. Ele próprio sentiu uma mudança interna. A dor ainda existia, mas uma sensação de justiça e de respeito por si mesmo começou a crescer em seu coração. Ele compreendia agora que sua experiência não era apenas uma história de sofrimento, mas uma força de mudança. A partir desse momento, ele se tornou uma inspiração para outros alunos. Lucas começou a conversar mais com colegas que antes passavam despercebidos, a apoiar aqueles que se sentiam excluídos, e percebeu que de alguma forma estava deixando um legado dentro daquela escola. Com o passar das semanas, Lucas se transformou em um símbolo de esperança e resiliência dentro da escola. Ele se uniu a um grupo de estudantes que também se sentiram impactados pelas mudanças propostas por seu pai e por Daniel. Juntos, eles começaram a organizar uma série de atividades para promover a inclusão e o respeito, criando um espaço onde todos se sentissem acolhidos e valorizados. As iniciativas variavam de palestras sobre diversidade a apresentações culturais que celebravam a riqueza das diferentes origens dos alunos. Um dia, durante uma dessas reuniões, Lucas tomou coragem para compartilhar sua própria história. Ele sentou-se à frente de uma sala cheia de colegas e professores, com o coração pulsando forte no peito.
Lembrou-se do dia em que se sentiu humilhado e como aquilo quase o fez perder a confiança em si mesmo. Mas também lembrou-se da força que encontrou em seu pai, na coragem de Daniel e no apoio dos novos amigos. Nunca pensei que isso aconteceria comigo, começou Lucas, sua voz um pouco trêmula. Eu sempre fui apenas um garoto que queria estudar, ser feliz e ter amigos. Mas o que passei me ensinou que devemos lutar contra a injustiça, não importa onde ela ocorra. E é exatamente isso que espero que possamos fazer juntos. As palavras de Lucas ecoaram pela sala, capturando a atenção de todos. Ele falou sobre a importância de se levantar contra o preconceito, de olhar nos olhos uns dos outros e ver além das aparências. Ele viu como alguns professores, especialmente aqueles que eram mais novos, assentiam, compreendendo o peso de suas responsabilidades e a importância de serem agentes de mudança. Quando Lucas terminou sua fala, a sala ficou em silêncio por um momento, antes de uma onda de aplausos se erguer. Aquela demonstração de apoio e empatia ressoou profundamente em todos os presentes. O diretor da escola, emocionado, se levantou e elogiou Lucas por sua coragem e liderança. Ele anunciou que a escola passaria a incluir um mês anual dedicado à diversidade e inclusão, onde todos os alunos poderiam compartilhar suas histórias e culturas. Enquanto Lucas olhava para seus colegas, sentia que algo muito maior estava se formando. Ele percebeu que estava se tornando um agente de mudança, alguém que poderia ajudar a criar um mundo melhor, não só para si, mas para todos ao seu redor. Essa nova responsabilidade o enchia de orgulho, mas também de um certo medo. Ele sabia que as mudanças não seriam fáceis e que sempre haveria resistência. Entretanto, Lucas não estava sozinho. Ele e seus amigos se tornaram um grupo unido, todos com a mesma determinação de fazer a diferença. No entanto, os desafios continuavam a surgir. Alguns alunos, que não gostavam da nova abordagem da escola, começaram a formar um grupo para criticar as iniciativas de inclusão. Entre eles estava um velho conhecido de Lucas, Henrique, que sempre foi visto como um líder entre os estudantes. Henrique era carismático e atraía a atenção de muitos. Ele usava essa influência para espalhar boatos sobre a mudança, afirmando que a escola estava deixando de lado os alunos que realmente se esforçam para dar espaço a quem não merece. Essa retórica inflamou um grupo de alunos que se sentiam inseguros com as mudanças e começaram a se opor às iniciativas promovidas por Lucas e seus amigos. Foi em um desses dias de tensão que Lucas se viu no corredor, frente a frente com Henrique e seus seguidores. O clima era denso e ele podia sentir a hostilidade no ar. Henrique, com um sorriso desdenhoso, confrontou Lucas. Olha quem decidiu se tornar o defensor da justiça. Você acha mesmo que vai mudar alguma coisa? Só porque seu pai é rico, isso não significa que você tenha razão. Você é só um garoto que quer chamar a atenção. Lucas respirou fundo, mas não se deixou abater. Ele sabia que o que Henrique dizia não refletia a realidade. Com o coração acelerado, respondeu. Não se trata do meu pai ou do que ele possui. Trata-se de respeitar a todos, de dar voz a quem sempre foi silenciado. O que você está fazendo não é ser um líder, é ser um opressor. Você precisa perceber que suas palavras têm poder e usá-las para machucar não vai te levar a lugar algum. O olhar de Henrique se escureceu e a tensão no ar aumentou. Os alunos que o seguiam começaram a murmurar, alguns expressando incerteza. Lucas, percebendo que o momento era crucial, decidiu usar a oportunidade para provocar uma reflexão. Pensem bem, quem somos nós se não nos apoiarmos uns aos outros? Ninguém merece ser tratado como inferior, e todos nós temos o direito de ser ouvidos. Estamos aqui para construir algo melhor, e isso não inclui discriminação ou preconceito. A coragem de Lucas começou a semear dúvidas nos corações dos alunos que antes estavam dispostos a seguir Henrique. O silêncio que se seguiu era carregado de reflexão, e alguns começaram a afastar-se de Henrique, sinalizando uma mudança no ar. Lucas se sentiu fortalecido, mas ainda assim tinha consciência de que a luta contra o preconceito e a injustiça estava longe de acabar. A partir daquele dia, Lucas se tornou ainda mais determinado. Ele e seus amigos organizaram uma série de eventos que promoveriam a união entre os alunos, incentivando a empatia e o diálogo. O que começou como um movimento de resistência tornou-se uma onda de solidariedade que estava lentamente, mas com firmeza, mudando a cultura da escola. As iniciativas começaram a gerar frutos. Alunos que antes se sentiam isolados começaram a se integrar,
e a amizade entre diferentes grupos floresceu. A escola tornou-se um microcosmo de diversidade, um espaço onde todos se sentiam parte de algo maior. Mas mesmo em meio a essa transformação positiva, Lucas sabia que as sombras do passado ainda pairavam sobre a escola, e a luta contra a intolerância ainda não havia terminado. A energia transformadora que permeava a escola começou a reverberar não apenas entre os alunos, mas também nas comunidades ao redor. Com a inclusão das novas iniciativas, pais e responsáveis começaram a se envolver, participando de reuniões e eventos que abordavam a diversidade e a importância da aceitação. João, sempre atento, percebeu que essa mudança não só impactava os alunos, mas também começava a curar feridas nas famílias que carregavam traumas de discriminação e preconceito. Um dia, durante uma dessas reuniões, uma mãe de um aluno que tinha dificuldades em se adaptar à nova dinâmica da escola se levantou para compartilhar sua experiência. Com lágrimas nos olhos, ela revelou como seu filho Pedro sempre se sentiu um outsider, especialmente por ser um estudante autista que enfrentava tanto bullying quanto discriminação. Eu não sabia como ajudar meu filho a se sentir aceito, disse a mãe, sua voz trêmula. O que aconteceu com ele era como um pesadelo e eu não tinha forças para lutar contra isso. Mas ao ver a mudança que vocês estão promovendo, sinto que finalmente há esperança para ele. Aquelas palavras tocaram profundamente Lucas. Ele se lembrou de como a dor da exclusão o havia afetado e o desejo que tinha de que todos, independentemente de suas diferenças, pudessem encontrar um lugar seguro para se expressar. Ele se levantou, sentindo a necessidade de apoiar a mãe e seu filho. Eu quero que o Pedro saiba que ele não está sozinho, disse Lucas, dirigindo-se à plateia. Acredito que todos nós podemos ser aliados na luta pela aceitação e pelo respeito. A escola deve ser um lar, não um campo de batalha. A sala aplaudiu calorosamente e o sentimento de solidariedade se espalhou como fogo em palha seca. O que começou como um movimento contra o racismo se transformou em uma plataforma para todos que se sentiam marginalizados. Os alunos começaram a criar projetos que abordavam questões de inclusão não apenas relacionadas à raça, mas também à deficiência, orientação sexual e classe social. As apresentações e eventos culturais tornaram-se um espetáculo de diversidade e união. No entanto, nem tudo era um mar de rosas. Apesar do avanço, Henrique e seus seguidores continuavam a ser uma sombra na escola. Eles se reuniam secretamente, planejando uma forma de reverter as mudanças que consideravam indesejadas. A insatisfação deles crescia, e a tensão entre os grupos tornava-se palpável. Certa manhã, enquanto Lucas se preparava para mais um dia na escola, recebeu uma mensagem anônima em seu celular. O texto dizia que uma reunião clandestina estava sendo planejada por Henrique e que eles estavam determinados a fazer uma demonstração contra as novas políticas de inclusão. O aviso, embora alarmante, não o deixou apavorado. Pelo contrário, acendeu uma chama de determinação dentro dele. Lucas imediatamente compartilhou a informação com seus amigos e juntos decidiram que não podiam deixar que o medo tomasse conta da escola. Era hora de agir. Organizaram uma assembleia e convocaram todos os alunos, professores e até pais para se unirem e enfrentarem a ameaça que se aproximava. Na reunião, Lucas subiu ao palco, sua voz ecoando com fervor. Precisamos mostrar que estamos juntos, que somos mais fortes do que qualquer preconceito ou ameaça. Não podemos permitir que o ódio vença. Cada um de nós tem uma história, uma luta, e agora é a hora de contá-las. O apelo ressoou entre os presentes, que começaram a gritar palavras de apoio. Eles se organizaram rapidamente, planejando uma manifestação pacífica que mostraria ao mundo o poder da unidade e da inclusão. Decidiram que a manifestação seria no dia do evento anual da escola, que sempre atraía pais e a comunidade local. Na véspera do evento, a escola estava em efervescência. Cartazes coloridos e gritos de empolgação preenchiam os corredores. Lucas e seus amigos se certificaram de que todos se sentissem seguros e ouvidos. No entanto, uma nuvem de ansiedade pairava sobre Lucas. Ele sabia que os opositores não ficariam de braços cruzados e temia que a manifestação pudesse gerar conflitos. No dia do evento, a escola estava vibrante. Pais, alunos e professores se reuniram no pátio, ansiosos para celebrar a diversidade. As apresentações começaram, com cada grupo de alunos compartilhando suas culturas por meio de danças, músicas e narrativas.
No entanto, no fundo de sua mente, Lucas não conseguia ignorar a sensação de que algo estava prestes a acontecer. E então, enquanto Lucas estava no palco, observando seus amigos brilharem, uma gritaria surgiu do fundo da multidão. Ele virou-se e viu Henrique e seus seguidores avançando, carregando cartazes que diziam: "Chega de inclusão forçada, e nós não precisamos de mais diversidade." O coração de Lucas disparou, e o pátio, que antes estava repleto de alegria, foi rapidamente tomado pela tensão. Lucas se preparou para a confrontação, seu espírito determinado a não deixar que o medo dominasse. Ele caminhou até a beirada do palco e, em um ato de bravura, chamou Henrique para o centro. "Se você tem algo a dizer, venha até aqui e fale", desafiou Lucas, a voz firme. Henrique hesitou, mas logo avançou, cercado por seu grupo. A multidão ficou em silêncio, as respirações suspensas enquanto os dois se encaravam. "Você realmente acredita que isso é o que todos querem?" começou Henrique, sua voz desafiadora. "A inclusão é apenas uma maneira de silenciar quem realmente importa." Lucas não se deixou abalar. Ele respirou fundo, buscando as palavras que poderiam tocar os corações das pessoas. "Não se trata de silenciar ninguém, Henrique. Trata-se de amplificar vozes que foram silenciadas por muito tempo. Todos nós temos o direito de ser ouvidos. O que você está fazendo não é liderança, é divisão." As palavras de Lucas ecoaram na multidão, e a energia começou a mudar. Os alunos começaram a se posicionar ao lado de Lucas, formando uma barreira de apoio e solidariedade. Era um momento de grande tensão, mas também de poderosa união. Enquanto a multidão vibrava em apoio a Lucas, um novo sentimento de esperança surgia no ar. A coragem de um jovem estava fazendo a diferença, e a luta pela inclusão e respeito estava prestes a alcançar um novo patamar. O que estava em jogo não era apenas a reputação da escola, mas a vida de todos que ali estavam, lutando por um futuro onde ninguém seria deixado para trás. A atmosfera no pátio estava carregada de emoção. As palavras de Lucas reverberaram entre os alunos, e a multidão começou a murmurar em apoio. Ele viu rostos conhecidos, alguns com lágrimas nos olhos, enquanto outros pareciam encontrar coragem em sua mensagem. Henrique e seus seguidores perceberam que estavam perdendo o controle da situação. O olhar de desdém que tinham inicialmente começou a se transformar em nervosismo. O líder do grupo, percebendo que seu discurso estava desmoronando, decidiu apelar para o lado emocional da multidão. "Olhem para ele", exclamou Henrique, apontando para Lucas. "Ele quer que vocês acreditem que estão sendo injustiçados, mas isso não passa de uma fachada. Vocês não são diferentes de nós. São apenas crianças que precisam saber o lugar que devem ocupar." Lucas não deixou que as provocações o abalassem. A determinação em seu coração crescia. Ele sabia que tinha a responsabilidade de fazer com que seus colegas entendessem que a luta não era apenas dele, mas de todos que já haviam sido desrespeitados. Respirou fundo, buscando força nas vozes ao seu redor. "Eu não sou uma fachada, Henrique. Sou a prova de que as coisas podem mudar", disse Lucas, sua voz agora ressoando com ainda mais firmeza. "Nós não estamos aqui para ocupar lugares, mas para criar um espaço onde todos possamos brilhar. Ninguém deve sentir-se inferior ou menosprezado. A verdadeira força vem da união e do respeito mútuo." Enquanto falava, Lucas sentia um calor crescente se espalhar pelo corpo. Ele se lembrava das palavras de seu pai, de como João sempre o incentivou a lutar por justiça e a se manter firme diante das adversidades. O eco dessas lições reverberava em sua mente, e Lucas percebeu que a presença de seu pai poderia ser sentida naquele momento. A multidão começou a se agitar. As vozes de apoio cresciam e os alunos se uniram, formando uma barreira viva entre Lucas e os que buscavam desestabilizá-lo. Ouvindo o clamor coletivo, Henrique hesitou, seus olhos alternando entre o grupo de apoio e a expressão desafiadora de Lucas. Em um momento de vulnerabilidade, o próprio Henrique parecia estar se questionando, mas logo recobrou a compostura. Ele gritou, sua voz cortante: "Isso é apenas uma fachada de resistência. No fundo, todos vocês são iguais. Apenas imitam o que é imposto a vocês." As palavras cortantes tentavam ferir, mas, ao invés disso, serviram apenas para fortalecer a resolução de Lucas. Ele não hesitou em se posicionar ainda mais firme, sua voz agora carregada de emoção. "Podemos ter histórias diferentes, mas isso não nos torna inferiores. Cada um de nós traz algo único e valioso para essa comunidade", ele declarou, a paixão em suas palavras despertando um fogo dentro da multidão.
Estamos aqui para mostrar que juntos somos mais fortes. E, se você não consegue ver isso, talvez o problema não seja conosco, mas com a maneira como você enxerga o mundo. O clima na escola mudou radicalmente. As vozes que antes pareciam desconectadas agora se uniam em um grito de apoio e solidariedade. Cada palavra de Lucas era como uma flecha cravada no coração de todos os presentes, desafiando-os a refletir sobre seus próprios preconceitos e a entender a importância de criar um ambiente onde a diversidade fosse celebrada. A manifestação que começou com incerteza agora era um grito de união, um clamor por respeito e inclusão. Enquanto o sol se punha, banhando o pátio em uma luz dourada, os alunos levantaram cartazes que simbolizavam suas histórias, suas lutas e seus sonhos. As mensagens de aceitação e amor floresceram como um hino, cada letra pulsando com a força da mudança. Porém, no meio daquela celebração, uma figura conhecida apareceu no fundo do pátio. Era um dos professores que, inicialmente, se opuseram à inclusão. O rosto dele era uma máscara de confusão e medo, mas ao mesmo tempo, havia algo mais, um vislumbre de reconhecimento. Lucas notou a presença do professor e decidiu aproveitar aquele momento. Com a coragem crescendo dentro de si, ele fez um gesto que chamava a atenção de todos. Senhor Carlos, venha até aqui. Acredito que sua voz pode fazer a diferença. Ele convocou, o olhar firme e esperançoso. Os alunos voltaram-se para o professor, que hesitou, mas depois começou a caminhar em direção ao palco. Quando ele chegou, a multidão estava em silêncio, esperando por suas palavras. Lucas percebeu que aquele momento poderia ser crucial, um divisor de águas. Eu sei que cometi erros, começou o professor, a voz tremendo, mas visivelmente sincera. Muitas vezes deixei meus preconceitos me guiarem. Mas hoje, ao ver essa união, ao ouvir cada um de vocês, percebo que há tanto que posso aprender. Estou aqui para reconhecer que, se não abrir a mente e o coração, nunca poderei ser o educador que desejo ser. Um murmúrio percorreu a multidão. Lucas sentiu que a bravura do professor era um sinal de mudança, e o apoio da comunidade era palpável. A presença dele ali, naquele momento de vulnerabilidade, ajudava a cimentar a ideia de que o diálogo e a educação poderiam ser ferramentas poderosas para desconstruir preconceitos. O calor da empatia envolveu todos os presentes. Era um momento que não apenas poderia mudar a dinâmica da escola, mas também as vidas de todos os que ali estavam. Eles estavam juntos, não apenas em uma manifestação, mas em um movimento genuíno de transformação e esperança. Com a palavra do professor e a força da comunidade, Lucas sabia que o caminho estava sendo trilhado. A luta não terminaria ali, mas ele sentia que uma nova era estava prestes a florescer. Uma era onde todos poderiam se sentir respeitados e amados, independentemente de suas diferenças. E ele estava determinado a ser parte disso. A ser um farol de esperança na busca pela justiça e inclusão. Com o reconhecimento do professor Carlos, uma onda de esperança varreu o pátio. O que havia começado como um ato de resistência se transformou em um diálogo aberto e sincero sobre preconceitos, aceitação e mudança. A atmosfera se tornava cada vez mais carregada de emoções à medida que outros professores começaram a se unir ao movimento, compartilhando suas próprias histórias de aprendizado e crescimento. Lucas, agora diante de uma plateia que havia se transformado, sentiu um calor no peito. Ele viu seus colegas, uma mistura de rostos e origens, unindo-se em um coro de apoio e aceitação. Cada um deles havia trazido sua própria bagagem de lutas e esperanças, e agora era um só coração pulsando por justiça e inclusão. João observava seu filho, orgulhoso e emocionado. Ele sabia que Lucas estava plantando sementes de mudança não apenas na escola, mas em toda a comunidade. O impacto daquele dia ressoaria por muito tempo, talvez para sempre. Ele percebeu que a coragem de seu filho era o que o tornava verdadeiramente especial. Não era apenas um garoto enfrentando uma situação difícil, mas um verdadeiro líder que inspirava outros a se unirem pela causa. À medida que o dia se encerrava, os alunos começaram a levantar cartazes que diziam: "Todos nós pertencemos aqui, e juntos somos mais fortes." As vozes que antes estavam silenciadas agora ecoavam confiança e determinação. Eles eram a nova geração, e estavam prontos para redefinir o que significava ser uma comunidade unida. Ao final do evento, Lucas tomou a iniciativa de convidar todos os alunos a se unirem a um comitê que seria responsável por promover a diversidade e a inclusão na escola. Ele queria garantir que essa luta não parasse ali. A ideia de um clube de diversidade
foi recebida com entusiasmo. Todos estavam prontos para se engajar e contribuir para um ambiente escolar onde a empatia e o respeito fossem as palavras de ordem. O professor Carlos, ao perceber o entusiasmo da turma, se comprometeu a ajudar Lucas na implementação do programa, prometendo fazer o seu melhor para ser um aliado verdadeiro. As promessas de mudança estavam sendo feitas ali e a expectativa era palpável. O que antes parecia um sonho distante, agora se tornava uma realidade. As semanas seguintes foram marcadas por mudanças significativas. A escola passou a realizar workshops sobre racismo e inclusão, convidando especialistas para falar sobre as experiências de vida e promover a empatia. Os alunos, antes divididos, agora se uniam em projetos de colaboração, aprendendo a respeitar as diferenças uns dos outros e celebrando a diversidade que cada um trazia. Lucas tornou-se uma fonte de inspiração para seus colegas e até mesmo para professores, mostrando que a coragem e a determinação podem realmente mudar vidas. Ele não apenas enfrentou os desafios, mas também ajudou a moldar um futuro mais justo e inclusivo. Em casa, João conversava frequentemente com Lucas sobre a importância de continuar a lutar pelas causas que importam. O vínculo entre pai e filho se fortalecia a cada dia e as lições de vida se tornavam um elo indestrutível entre eles. João percebeu que havia um novo significado em seu papel como pai. Não era apenas sobre prover, mas sobre ensinar seu filho a ser um agente de mudança. E assim, em meio a essa nova realidade, Lucas cresceu. Ele se tornou um defensor apaixonado dos direitos humanos, um verdadeiro exemplo de que cada um de nós pode fazer a diferença. A história de sua luta na escola se espalhou, e ele foi convidado para falar em eventos comunitários, inspirando outros jovens a se levantarem contra a injustiça. No final, o que começou como um episódio de humilhação e dor, se transformou em um poderoso movimento de mudança. Lucas e João juntos mostraram que a força do amor e da empatia pode superar as barreiras mais difíceis. A escola, uma vez marcada pelo preconceito, agora era um farol de inclusão e diversidade. O último dia de aula chegou, e em uma cerimônia de encerramento, Lucas foi homenageado como um dos alunos mais influentes do ano. Ele subiu ao palco e, antes de receber o prêmio, olhou para a plateia lotada e fez uma declaração que ficaria na memória de todos. A mudança começa com cada um de nós. Se temos coragem de nos unir e lutar pelo que é certo, não há limites para o que podemos conquistar. Nunca subestime o poder de sua voz. As palmas ecoaram, e as lágrimas de alegria preencheram os olhos de João. Ele sabia que seu filho estava prestes a se tornar um verdadeiro agente de mudança no mundo. E assim, com o coração cheio de esperança e um futuro brilhante pela frente, Lucas, João e toda a comunidade se preparavam para a próxima etapa de suas jornadas, certos de que juntos poderiam enfrentar qualquer desafio que surgisse em seu caminho. A luz do amor e da aceitação brilhava intensamente, prometendo um amanhã onde todos poderiam ser verdadeiramente livres para ser quem eram.